E aí pessoal, Rodrigo Belmonte passando aqui mais uma vez para conversar com vocês, voltando com a série a respeito das dicas da PNL aplicada no dia a dia, só que dessa vez a gente vai mudar um pouquinho aqui o esquema, porque durante essa semana a gente conversou sobre mentalidade empreendedora. Conversei aí com uma convidada super especial nas palestras, no bate-papo dessa semana, sobre mentalidade empreendedora, aplicada ou não num novo negócio, ou numa mudança de carreira, em alguma grande mudança da sua vida. Então a dica de PNL de hoje vai ser a respeito desse tema, da mentalidade empreendedora, de como gerar grandes mudanças na sua vida, investir em algo que realmente se conecta com você. Só que para dar a dica que eu vou dar de PNL a respeito disso, eu quero saber se você se identifica com a seguinte situação que já aconteceu comigo. De você olhar para trás, aquilo que você ou está estudando, ou está fazendo no seu trabalho, a área que você está atuando, aí você olha e diz, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Isso não tem nada a ver comigo, o que eu estou fazendo aqui? Se você se identifica com isso, como já aconteceu comigo pelo menos em 2 grandes momentos da minha vida, então presta bastante atenção no recado e na dica que eu vou dar aqui para você. Há muitos anos atrás, então, quando eu era moleque, eu pensando ainda no que eu ia estudar, no que é que eu ia trabalhar, a primeira coisa que eu fui fazer foi um colégio técnico de eletrotécnica. Fui conhecer a parte de elétrica, saber se era isso que eu gostava. Não gostei. Gostei dos amigos, mas não gostei do curso. Aí decidi mudar, então quando eu fui para a faculdade decidi fazer uma engenharia de produção mecânica. Depois de 1 ano e 2 meses de curso, de uma engenharia, o que a maioria faz? Poxa, já estou aqui, vou até o fim. Mas me deu aquele negócio de novo de olhar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estava gostando de nada daquilo, exceto uma matéria que eu gostava muito. Computação. Parte de programação, eu estava gostando. O que eu decidi fazer? Saí da faculdade e fui estudar para uma outra, para entrar em ciência da computação. Maravilha, me formei em ciência da computação e comecei uma carreira na área de tecnologia. Depois de muitos anos, lá no auge já dos 30 e poucos anos de idade, trabalhava com tecnologia, gerente de projetos de sistemas, me caiu mais uma vez uma outra ficha. O que eu estou fazendo aqui? Ainda não tinha me encontrado e decidi mais uma vez olhar para tudo aquilo e falar, tá bom, o que eu faço agora? Só que uma coisa é você tomar uma decisão dessa quando você tem lá 15, 16, 17 anos, depois 20, 21, 22 anos. Outra já é com 30 e poucos anos de idade nas costas, pensando numa grande mudança. Eu passei por isso e gostaria de saber se você também já passou e como foi para você. Mas olha a dica que eu vou dar a respeito de mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora envolve a gente olhar para esse tipo de situação e não ter medo dela, mas existe um medo muito natural de grandes modificações, de grandes decisões nas nossas vidas. Só que a gente faz o que a gente faz por alguns aprendizados, e eu vou dar a dica de PNL em cima disso agora. Qual é a dica que eu dou? A dica é relacionada justamente a esse padrão de comportamento que a gente tem e como que a gente faz para mudar. Tem uma frase, uma grande regrinha de ouro da PNL que diz o seguinte: todo comportamento é útil ou benéfico no contexto onde ele foi aprendido. O que significa isso? Que há muitos anos atrás, eu e você, nós aprendemos a lidar com o medo de certas formas. Uma das formas de lidar com o medo é recuar. É recuar e não fazer absolutamente nada a não ser se proteger, se manter seguro no máximo possível. Em algumas situações, a gente se proteger diante do medo é extremamente importante, eu não tenho dúvida. Numa situação, por exemplo, de um certo risco de assalto, por exemplo, você manter uma precaução, você andar com o carro, por exemplo, com os vidros levantados, evitar andar nas ruas em certos lugares à noite, quando está muito escuro, sem iluminação, sem movimentação de pessoas. Então você recuar e se proteger nesses contextos faz sentido. Mas recuar diante da direção da sua vida não faz. O comportamento que a gente aprende a lidar com o medo em certas situações, eles fazem sentido naquele contexto em que ele foi aprendido. Não em contextos diferentes.
Na PNL a gente aprende então a ganhar um estímulo para lidar com os medos de forma diferente. Quando ele tiver o contexto de necessidade de proteção e precaução, a gente vai para uma direção. Mas quando bate essa de olhar para a sua vida e falar o que eu estou fazendo aqui, no estudo, no seu trabalho, no seu relacionamento, precisa olhar para isso e falar, peraí, se eu fizer como eu já fiz com os medos que eu tive de modificação, de mudanças na minha vida, em outros contextos, eu posso cair no buraco de me manter em algo muito ruim, muito negativo para mim. Algo que não está me fazendo bem. Então, se você já passou por algo como eu já passei diversas vezes, para poder mudar o que eu mudei na minha vida e mudar completamente de carreira, de uma área de exatas, para mudar hoje para um investimento 100% naquilo que é minha paixão, que eu adoro, que é trabalhar com desenvolvimento humano, se você já passou por algo parecido, passa por alguns medos, mas tem essa vontade de... Tem alguma coisa aqui me dizendo que eu estou no lugar errado. As coisas não estão do jeito que eu gostaria, eu quero mudar isso. Primeiro pega essa dica. As formas de lidar com medo a gente aprendeu e eles fazem sentido em algum contexto, mas em outros a gente pode agir diferente. E pegando o tema dessa semana na mentalidade empreendedora, qual a forma de colocar ele em prática? Eu preciso agora raciocinar em cima do medo, porque para esses medos eu tenho tempo, então eu não vou mais reagir. Eu vou agora pensar em como fazer essa modificação. E para cada tipo de pessoa, existe uma forma de fazer essa modificação. Exatamente do jeito que eu fiz a migração de carreira, não vai ser igual para você. Mas eu sei como ela pode funcionar para o seu tipo. Então, primeiro leva essa dica. Cuidado com os aprendizados que num certo contexto fizeram sentido, mas que em outros talvez não façam. Como esse de lidar com medo, voltado primeiro a uma proteção e um recuo, uma precaução. Em outros, lidar com medo vai requerer uma ação diferente. A PNL ensina sobre isso. Quer saber um pouco mais sobre como usar isso no seu dia a dia e principalmente nesse tema que eu vou explorar bastante ainda, que é o da mentalidade empreendedora. É como empreender na nova vida que você quer ter. Assim como eu empreendi na minha, e hoje eu faço algo que é a paixão da minha vida. Quer saber um pouco mais disso? Me procura. Deixa aí uma mensagem, compartilhe um pouco a sua história para que a gente possa contar um pouco mais dessas experiências para outras pessoas e poder ensinar cada um a seguir o seu caminho da forma que te faz feliz. E do jeito que combina com o seu jeito de ser, com a sua personalidade. Se quiser saber um pouco mais, deixa aí também uma pergunta, alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você. Por enquanto eu fico por aqui, mas em breve vai ter muito mais a respeito de grandes mudanças nas nossas vidas e dicas que tanto a PNL como a análise de personalidades e corporal pode ajudar a gente a tomar grandes decisões e seguir realmente o caminho que nos faz feliz. Muito obrigado por acompanhar, grande beijo, grande abraço e até a próxima!